voltando lá. Bem, então é isso aí, né? Nós vamos então começar hoje a segunda fase, que é o estudo dos certificadores trifásicos, tanto de meia onda quanto de onda completa. Depois, terminando ela, a gente passa para a fase final. E, como eu disse, essa parte está toda na apostila. Essa parte da agora está na parte B da apostila, no volume B da apostila. É a última no volume C. Quando for chegar a hora, eu disponibilizo o volume C para vocês, tá legal? Então, vamos a esse assunto aí. Retificadores trifásicos não controlados. Primeiramente, nós vamos ver o trifásico de meia onda, né? E antes mesmo de tudo, eu quero dizer o seguinte: retificadores, os retificadores, dependendo da topologia, eles são divididos em monofásicos e polifásicos. Os monofásicos, isso que eu já estudou. Aí o retificador de meia onda, de onda completa, retificador com center tap, aquela história toda que vocês já estudaram no segundo módulo e que a gente colocou mais algum conteúdo agora no início, com o estudo da célula retificadora básica e com cargas RLE. Os outros retificadores são chamados de polifásicos, que são retificadores que têm 3 fases ou mais do que 3 fases. O mais comum é o trifásico. 90 e tantos por cento dos retificadores polifásicos são trifásicos. E tem retificadores de 6 fases, de 12 fases, 18, 36, extremamente pouco utilizados, porque são para aplicações muito específicas, né? O que justifica o uso desses certificadores, isto é, o que justifica um número de fases a mais no retificador é a performance dele. A gente consegue ter retificadores de potências mais altas quando a gente multiplica o número de fases. O retificador monofásico ele tem limitação, porque quando você vai trabalhar com correntes muito altas, você não encontra o componente que faz isso. Ou ele é extremamente caro. Por exemplo, você quer fazer um retificador de 1.000 amperes, olha que nós estamos falando de eletrônica de potência alta. Um retificador de 1.000 amperes, industrialmente falando, utilizaria diodos nessa faixa de corrente. Esses diodos são extremamente caros. Então, para tornar o retificador viável financeiramente, aí coloca um número maior de fase e, consequentemente, usar diodos de correntes mais baixas. Essa é uma vantagem. Outra vantagem é que o resultado da retificação, tecnicamente falando, é melhor. Ele apresenta um valor médio maior, ele apresenta uma onda mais linear, quer dizer, mais plana. Tanto é que a gente costuma dizer que, à medida que a gente vai aumentando o número de fases do retificador, a forma de onda da corrente na saída e da tensão também na saída vai ficando cada vez mais plana, de tal forma que o valor médio da onda se aproxima do valor de pico da onda. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Então, quanto maior o número de fases, maior o valor médio e mais plana a onda, e além do fato de ser viável, né? Imagina, por exemplo, você queira um retificador de 6.000 amperes para um processo, por exemplo, de eletrólise, que eu já comentei com vocês no início do semestre, você teria que usar diodos de 6.000 amperes se fosse monofase. Se você usar mais fácil, você pode usar diodo de 1.000, de 500, são mais baratos, e existem no mercado para utilizar. Imagina se você está com um retificador monofase de uma corrente muito alta, queima um diodo. Você tem que vender sua empresa para pagar o diodo de reposição, né? Semicondutores de potência muito alta são extremamente caros. Mas vamos ao que nos interessa mais, que é a análise do comportamento do circuito. Beleza? Colocando então de novo para rodar, já está aí. Vamos partir primeiro, gente, disso aí. Ó. Todo retificador trifásico ou polifásico,
O monofásico também, ele parte de uma alimentação proveniente de um transformador. No caso de um polifásico, essa alimentação vem de um transformador polifásico. No caso nosso hoje é trifásico. Nós vamos estudar hoje o retificador trifásico, que a gente chama de retificador trifásico não controlado de meia onda. Então, é uma alimentação trifásica. Você pode obter essa alimentação trifásica usando um transformador trifásico. Ou então um banco de transformadores trifásicos, que é mais comum. Esse exemplo, esse desenho que está aí, que vocês estão vendo, é um banco de transformadores. São 3 transformadores iguais, ligados de forma a fornecer uma tensão trifásica. Observe que os 3 primários deles, olha aqui, ó, os 3 primários estão ligados na configuração triângulo. Como que eu sei que a ligação é triângulo? A ligação triângulo é quando os primários são ligados em malha, cara, fechada, que forma um círculo aqui, ó, um elo fechado. Quer dizer, a parte de baixo de um transformador, polo de referência, é ligado na parte de cima, que é o polo vivo. A mesma coisa acontece com esse segundo transformador e com o terceiro. Se você desenhar assim, fazer um desenho em forma de triângulo, você vai ver que é a mesma coisa. Aqui está desenhado em tota, em coluna, porque é mais fácil para a gente analisar. Isso é um triângulo. E as tensões de alimentação que são provenientes das redes são aplicadas nos pontos de junção de 2 transformadores. A fase R aqui, a S aqui, são 2 transformadores, e o T também são 2 transformadores. Quer dizer, são aqueles vértices do triângulo, da configuração triângulo. Já o secundário, no caso, os 3 secundários, estão ligados na configuração estrela, cara. A característica da configuração estrela é que elas têm um ponto comum. Elas não formam uma malha fechada como um triângulo, ela forma o quê? Uma estrela mesmo. Existe um ponto comum, que a gente chama de nêutron, do qual saem os 3 enrolamentos, né? Como uma estrela aberta. Por isso que é chamado de estrela, porque aparece uma estrela. Então, veja bem, eu tenho aqui aplicadas 3 tensões no primário e vou gerar no secundário 3 tensões. Você sabe que um sistema trifásico ele é constituído por 3 tensões senoidais de mesma frequência e amplitude, porém defasadas entre si de 120 graus. Lembram disso lá de circuitos elétricos? Então, eu estarei aplicando em cada enrolamento aqui uma tensão, os valores são iguais, só que elas são defasadas no tempo 120 graus. Dessa forma, o transformador transformando, quer dizer, ele está aí para isso, entre outras coisas, ele vai gerar 3 tensões também. Se os 3 transformadores são iguais, as 3 tensões que ele vai gerar, que são as tensões A, B e C, são iguais também. Elas podem ser maiores ou menores do que as tensões R e ST. Depende do que você quiser fazer. Aí você vai pôr um transformador que aumenta ou um transformador que diminui. Ou um transformador que não aumenta nem diminui, que mantém a mesma relação. Você aplica tantos outros no primário, você tem o mesmo valor do secundário. Aí você pergunta, por que então usar o transformador? São vários motivos. Um deles é o isolamento galvânico. Aqui você tem uma rede elétrica, do outro lado você tem um circuito eletrônico, isolado eletricamente, mas acoplados magneticamente. Eles são circuitos eletricamente independentes, né? São terras independentes. Você pode manusear o outro independente. Quer dizer, você pode manusear a sua rede elétrica de alimentação e o seu retificador de forma independente, sem que haja problema de aterramento, de choque. Tá certo? Isso quando você tem apenas a função de separação, né? Mas você pode também, como eu disse, aumentar ou diminuir a tensão. Depende da aplicação. Você pode estar com a rede de 220 volts, querer um retificador de 480, ou de 100, ou de 20, entendeu? Aí você vai trabalhar lá no transformador para fazer isso. Nesse caso do retificador de meia onda, eu tenho que gerar um sistema estrela.
Por quê? Porque eu não consigo, não existe essa possibilidade de ter um retificador de meia onda sem o neutro. O de onda completa não precisa do neutro. Você não vai utilizar o neutro lá. Aqui você não tem como não utilizar o neutro. Por quê? Porque a configuração dele pede o neutro. E se eu tenho um sistema triângulo, o sistema triângulo não tem estrela. Então, o secundário aqui tem que ser, aliás, o sistema triângulo não tem neutro, desculpe. Então, você tem que gerar o sistema estrela que tem neutro. Então, você não pode, por exemplo, pegar o sistema de transformação e passar de estrela para triângulo ou triângulo para triângulo. Por quê? Porque você precisa no secundário do neutro, tá legal? Simplesmente por isso. Então, o transformador ligado nessa configuração, ele vai prover isso, um secundário em estrela. Ah, você teria um primário em estrela também. A sua rede elétrica, ela é RSTN, tem um neutro que eu não desenhei aqui. Você pode ligar isso direto lá no retificador e gerar um retificador trifásico, não tem problema. Só que a tensão que você vai usar é a tensão da rede. 220 volts, ou 127 no caso, que é a tensão entre fase e neutro. Né? E não tem o isolamento galvânico. Tá certo? Quando você quer ter o isolamento galvânico, aí você tem que, e é a maioria dos casos, né? Aí você tem que usar o banco de transformadores ligados, por exemplo, dessa forma, ou então você tem um transformador trifásico. Um transformador trifásico é igual um banco transformador de três transformadores iguais. Tá certo? Para finalizar esse comentário, eu poderia ligar o primário em estrela, porque eu posso fazer a mesma coisa aqui, colocar o RST e ligar o N aqui, ó, e fazer um tipo de ligação igual está no secundário. Aí vai ser uma conversão estrela para estrela. Eu não posso ter nenhuma conversão para triângulo, mas para estrela pode. Pode ser estrela para estrela ou triângulo para estrela. Porque, volto a repetir, eu preciso do neutro. Certo? Alguma pergunta? Absorveu isso aí? Então vamos em frente. Analisar agora. Primeiro, eu quero dizer o seguinte, ó, vai ser uma análise gráfica como a gente está acostumado a fazer. Né? Então, está aí o plano cartesiano, com as três tensões do secundário, tá, gente? Do secundário. Eu estou chamando essa tensão de V fase neutra. Essa senoide que eu desenhei aí é a senoide do ponto A em relação a esse neutro aqui embaixo. Esse neutro não tem nada a ver com o neutro do primário, que nem está sendo utilizado. A expressão matemática dela é essa aí, ó. VA ou VAN é igual VA ou VAN mais é seno de ômega T. A expressão da senoide, não é isso? A outra senoide, a segunda, é essa aí, ó, VB. Ela está lá desenhada, lá, é azul. A tensão VB ou VBN é dado por essa expressão aqui, ó. O valor de pico da tensão, né? Pode chamar de VB ou VN, né? Lógico. P seno de ômega T menos 120. Por quê? Porque ela está atrasada da primeira de 120. A gente usa a primeira, o VA, como referência. A gente costuma dizer que a tensão VA está em fase com o plano cartesiano. Quer dizer, isso é só uma semântica, né? Ela está em fase com nada, ela está em fase com ela mesma. Só que a gente costuma desenhar o plano cartesiano e numerar os pontos cartesiano no eixo horizontal com os pontos da tensão A, que é a de menor número, né? Se for numérica, se tiver, por exemplo, VA1, VA2, VA3, ou com letra menor lá no alfabeto. Ou então, se você quiser usar o do convencional, que é o VRST, né? VA, VR e VT, se eu estiver usando o primário direto aí. A outra senoide, a terceira, o sistema trifásico, a expressão é essa aí, ó. VC é o VC seno de ômega T menos 240. Por quê? Porque ela está atrasada da primeira de 240, já que a primeira tomada como referência, o ângulo zero é dela, né? Ou então ela está atrasada da segunda de 120.
mas esse raciocínio é só para complicar, não vamos considerá-lo, não. Então, tá aí, ó. Tem as três tensões desenhadas aí, ó. VA, VB, VC. Então, esse é o mapa de senoides que, que nós vamos precisar para analisar o comportamento desse circuito. Alguma pergunta? Tudo isso não é novidade, porque vocês estudaram lá no segundo módulo, e lá na apostila, gente, eu fiz uma revisão desse assunto lá, não deixem de ler, tá? Inclusive, coloquei exercício. O objetivo lá era revisar. É bom, eu até pedi para lerem agora nesse período de recesso, para a gente já poder entrar do jeito que nós estamos entrando aqui com vocês, com a cabeça mais assim, mais uma coisa na cabeça mais tranquila. Mas eu tenho quase Ô, certeza que vocês vão. professor, Oi, diga, filho. tá um capítulo especificado lá sobre esse conteúdo? Tem, não é capítulo, não, tem lá no índice lá. O índice da apostila está no conjunto A, tá, beleza? Porque a apostila toda eu dividi ela em três partes, porque não dava para postar ela no Moodle, porque ela ficou com 20 e tantos mega de, se não me engano, de memória, e o Moodle não aceita. Aí eu dividi ela em três partes, mas eu não mudei nada nela, né? Se você juntar as três, é uma. Então, inclusive, a última página do primeiro volume depois dela entra o segundo volume com o número seguinte, entendeu? Tá, Tudo bem. digamos, até com 100, tal, entendeu? E no índice lá você vê onde que está, tá? Qualquer volume está lá, na ordem normal, tá certo? Então, você vai ver lá mais ou menos no meio do segundo volume, esse assunto lá. Por que no mais ou menos mesmo? Porque eu coloquei nesse segundo volume também todo o estudo dos retificadores monofásicos, apesar dele não estar no nosso programa, mas ele está no contexto. Então, para aproveitar e fazer um trabalho todo sobre retificador, eu coloquei lá. Não vou cobrar nada, não estou pedindo para vocês lerem, não. Tá? Se vocês quiserem ler, tiver tempo para ler, tem lá todo o assunto dos retificadores monofásicos. E logo na frente dos monofásicos já entra os trifásicos. Um pouquinho antes de entrar nos trifásicos, tem essa revisão, entre aspas, dos sistemas polifásicos, tá? Só para esquentar vocês, refrescar a memória e coisa desse tipo. Bem, então vamos ao retificador. Vou tirar essas fórmulas daí e colocar o circuito aí. Esse aí é o circuito retificador trifásico não controlado de meia onda. Não controlado por quê? Porque ele é constituído por diodos e não tiristores. Então, eu não controlo o ângulo de disparo ou a hora que o componente vai entrar em condução. Por isso, ele é não controlado. É de meia onda por quê? Porque a corrente ela tem um sentido só no circuito. Na carga, obviamente, ela vai ter um sentido só, tanto por meia onda quanto onda completa, mas pelo transformador, não. No caso aqui, ó, no transformador, ela vai ter só um sentido. Se fosse dois sentidos, seria de onda completa, como nós vamos ver daqui mais à frente. Não hoje, mais à frente, daqui a umas 2 semanas, tá certo? Então, ela é chamado de retificador de um caminho ou retificador de meia onda, que é a mesma coisa, são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. E nesse caso aqui, a carga é puramente resistiva. Tá? Poderia ser uma carga RLE, como vamos ver daqui a pouquinho. Eu vou começar do mais simples, para a gente entender mais fácil, depois eu coloco um agente a mais lá para vocês complementarem. Então, considere aqui um retificador trifásico, de meia onda, não controlado e carga resistiva. Tá? É o título completo dele aí. Agora, vamos ver como que ele funciona. Observe o seguinte, a corrente que vai passar pela carga, o IO, ela é proveniente do circuito constituído por D1, portanto, ela circulará, nesse caso, por D1, vai seguindo o circuito pela carga, né, e pelo transformador. Então, é a corrente na carga devido à condição de D1. Tem também a corrente na carga devido à condição de D2, pela mesma forma, e pela condição de D3 pela mesma forma. Portanto, a corrente na carga ela é decorrente da condição de D1, de D2 e de D3. Só que nunca não,
não é ao mesmo tempo. Existe um mínimo intervalo que é ao mesmo tempo, que a gente despreza. Por quê? Porque não há como os dois diodos ou os três diodos conduzirem ao mesmo tempo. Pelo seguinte motivo: quando um diodo estava conduzindo e logo a seguir entra outro, o outro que entra corta quem estava conduzindo. É característico desse tipo de funcionamento. E vejam por quê. Vamos considerar que o diodo que vai estar conduzindo em qualquer momento é o diodo ligado à fase mais positiva naquele momento, porque predomina aquela situação. E analisando o gráfico aqui, o conjunto de formas de onda, eu verifico que nesse primeiro instante aqui, ó, em ômega-t igual a zero, onde que eu pus a seta aqui, ó, eu tenho que a tensão A é zero. A senoide dela está no zero. Então, não existe tensão ou diferença de potencial do ponto A em relação ao neutro. A senoide que mostra a performance do que acontece no primário, no secundário desse primeiro transformador, está mostrando isso. Já essa segunda aqui, ó, a segunda não, a terceira, a C, ela está aqui em cima, naquele mesmo momento. Positiva, porque está acima do eixo. Quer dizer que naquele momento, o ponto C está positivo em relação ao neutro. Todas as ondas que estão aí são variações de tensão em relação ao neutro. E a fase B, a azul, ela está negativa, está embaixo, no mesmo momento. Então, naquele mesmo momento, no primeiro instante, eu tenho uma tensão zero em relação ao neutro, eu tenho uma tensão positiva em relação ao neutro, que é a tensão C, e eu tenho a tensão negativa em relação ao neutro, que é a tensão B. Obviamente, gente, quem vai estar podendo conduzir é o D3. Por quê? Porque é o único que está com potencial positivo no seu anodo naquele momento. Vocês concordam? Os outros não. Um está com potencial zero e o segundo, que no caso é o B, está com potencial negativo, então quem vai conduzir é o do D3. Quem estará conduzindo, não vai não, quem estará conduzindo é o D3. Claro que eu não vou ligar o circuito naquele momento, o circuito já está funcionando e estou analisando a partir daquele momento, obviamente, é isso? Então eu sei que quem está conduzindo nesse instante aqui, ó, no primeiro ponto do plano cartesiano, é o D3. Se o D3 estiver conduzindo, aliás, como o D3 está conduzindo, a corrente vai circular nessa malha aqui, ó, nesse caminho aqui, ó. Porque ele está conduzindo e os outros dois não. Só tem um caminho aí. Vocês imaginam que essa aqui é uma célula retificadora básica, cuja carga é só o R. Podia ter o L e podia ter o E. Aí ficaria mais parecido com aquela que nós já analisamos desde o início do semestre, não é isso? Bem, então, naquele instante, quem vai estar conduzindo é o D3. Agora, vamos ver o tempo passando. Olha as senoides lá no gráfico aqui, ó. Uma está ficando menos negativa, menos positiva, desculpa, que o valor instantâneo está diminuindo, o A, que era zero, se torna positivo, e o B continua lá negativão, que eu posso até, por enquanto, esquecer dele. Bem, veja o que está acontecendo com o C e o A. O C está diminuindo e o A está aumentando. Até o cruzamento aqui, o cruzamento que chama cruzamento das fases, onde eu pus a seta, até o cruzamento, o C era maior que o A. Então, continua a mesma situação. Por que continua? Veja bem. Se o C de OD3 estava conduzindo, ele colocou aqui, ó, ele coloca em todo esse, digamos, ponto do circuito, onde tem ligação, ó, o potencial que ele está transmitindo lá para a carga, que é o potencial C em relação ao neutro. Então, aqui, ó, no catodo de D1, está o potencial C. No anodo, está o potencial A. Tudo é referência ao mesmo ponto. Eu posso falar isso porque são ligados ao neutro. Todas as tensões que eu estou considerando são em relação ao mesmo ponto que é o neutro. É isso? Bem, então, até o cruzamento, o potencial de A é menor do que o potencial de C. Isto é, o potencial do anodo é menor do que o potencial do catodo. Aí o D1, no caso, não vai conduzir até aquele momento, apesar do anodo estar positivo, mas está menos positivo que o catodo. Aí ele não conduz. Aí chega o cruzamento das fases.
no cruzamento, os dois estão com o mesmo valor. Né? É uma situação, digamos assim, irrelevante, porque logo a seguir, né, um micrésimo de tempo depois, o A fica maior. Quer dizer, o A fica mais positivo do que o C. O anodo fica mais positivo do que o catodo. Aí você está polarizando diretamente o diodo. Para simplificar, vamos considerar diodos ideais. É sempre bom. Diodo ideal é aquele que não tem queda de tensão, que o VF ou V gama, né, aquela tensão de barreira dele é zero. Então, desde que o A fica maior que o... Desde que o anodo fica mais positivo que o catodo, ele entra em condução. Então, ele vai conduzir a partir do cruzamento. Agora, veja o detalhe. Quando ele conduz, ele transporta para esse lado do circuito aqui, ó, o potencial A. Então, veja bem, onde que está a seta aí? Catodo de D3. Catodo de D3 está recebendo um potencial de A que é maior do que o C. O que está acontecendo? O C está negativo, está positivo, está vendo? Está vendo aqui? Ó, o C está positivo, o A está positivo, só que o A é maior que o C. Qual que é a conclusão? O A maior que o C significa catodo mais positivo do que o anodo, ou polarização reversa do diodo D3. Por quê? Porque o catodo não pode estar mais positivo do que o anodo, senão ele corta. Senão ele corta, não. Por isso ele vai cortar. Aí, então, assim que o A entra na jogada, assim que D1 conduz, ele corta o D3. Por isso que eu disse que não dá para dois diodos conduzirem ao mesmo tempo. Porque quando um entra, o outro sai, ele tira o outro. Tá certo? Obviamente, no intervalo muito pequeno, tem um entrando e o outro saindo. Principalmente em circuito indutivo, isso tem uma certa relevância, né? Que nós vamos poder comentar mais à frente. De qualquer forma, tudo ideal, carga resistiva, entenda assim, uma chave fechou, a outra abriu, quer dizer, D1 entrou, tirou D3. Legal? E vai agora ser o seguinte, enquanto A for maior, que vai estar acontecendo desde esse ponto que eu pus a seta aqui, ó, até lá na frente, até aqui, ó, nesse intervalo todo aqui, ó, ele vai predominar e a tensão na saída vai ser a tensão do A. Só que quando chega nesse próximo cruzamento aqui, ó, o B, que era negativo, ele foi ficando menos negativo, se tornou positivo, e a partir desse cruzamento ele prevalece em relação ao A, quer dizer, o B fica mais positivo do que o A. Da mesma forma que o D1 entrou e cortou o D3, o D2 vai entrar e cortar o D1. Por quê? Porque dos dois, da mesma forma também, né, eu vou ter aqui ó, o ponto B mais positivo do que esse ponto aqui, que era o ponto A, que era o ponto que tinha o potencial do A. Então, ele entra e corta o outro. E assim sucessivamente. Entenderam? É assim que funciona o circuito. É o circuito que vai... Isso aí vai acontecendo, né? De 120 a 120 graus, um diodo entra e corta o outro. E a onda na saída vai ser qual? Vai ser essa aqui, ó. Essa aí. A saída vai ser sempre a tensão, em qualquer instante, da fase do diodo que estiver conduzindo. Por quê? Porque ele conduzindo se torna ou pode ser considerado um curto e transmite o potencial para a saída. Isto é, ele transmite o potencial da fase na qual está ligado para esse lado de cima da carga. E do outro lado da carga vai estar sempre com o potencial do neutro. Como aquelas senoides todas ali estão representando tensão, fase e neutro, então elas vão representar também a tensão na carga. Só que a tensão na carga, ela nunca chega a zero, ela não inverte de polaridade. Ela fica flutuando, o valor dela fica variando segundo essa onda aqui. Por quê? O diodo conduz, coloca a fase dele na saída e vai. Vai diminuindo aqui. Em tese, ela podia querer chegar no zero, mas não chega, porque aí entra outro diodo e assume a situação e joga para sair da tensão da fase dele, aí ela volta a aumentar de novo e assim sucessivamente. Então, a tensão na saída do retificador trifásico, ela vai estar variando entre a metade do valor de pico, que é esse ponto aqui, ó, até o valor de pico.
E a área abaixo da curva, que é essa aí, ó, vai nos indicar um valor médio maior do que um retificador monofásico, porque a área é maior. Está enxergando? Está claro como a luz do dia, senhores? Sim, Essa sim. é a tensão. Se você colocar um osciloscópio na carga, ela vai mostrar essa forma de onda vermelha aí, essa linha vermelha, cuja área está colorida de amarelo. Compara na mente de vocês aí esse retificador com o monofásico de meia onda, que é o irmão dele, monofásico. Posso chamar assim, né? O monofásico de meia onda tem como irmão o trifásico de meia onda. O monofásico de onda completa tem como irmão o trifásico de onda completa. Então, comparando essa situação, quer dizer, qual que é a onda na saída de um retificador monofásico com carga resistiva de meia onda? Não é meio semiciclo, cara? Se eu fosse desenhar e colorir a área desse retificador, eu teria somente o semiciclo positivo. Então, digamos, digamos que não tenha o D2 nem o D3, o retificador seja monofásico. Não teria a fase B nem a fase C. A onda seria só da fase A. E ela seria, no semiciclo positivo dela, devido à construção do diodo dela, né, igual ao semiciclo positivo. O semiciclo negativo não haveria, porque o diodo D1, no caso, não estaria conduzindo. Né? Então, eu teria uma área equivalente a só essa partezinha aqui. Ó. E agora, num período, eu acrescentei uma área, mais dois pedaços de área aqui. Ó. Se eu pegar um período de 0 a 2 π, que é aqui, ó, eu vou ver que a área é razoavelmente maior. Então, o valor médio que é proporcional à área também é razoavelmente maior. Aquilo que eu falei, o retificador polifásico, ele apresenta um valor médio maior comparado com o monofásico. Ele apresenta uma onda que se aproxima mais de uma linha reta, digamos. Por quê? Pensa bem, qual que é a ondulação de uma onda, considerando o monofásico, se ela tem só esse formato aqui que eu estou seguindo na seta aqui, ela é muito mais ondulada. Ela só tem uma ondulação, mas é uma ondulação muito maior. Essa aqui tem três ondulações, mas são ondulações menores. Né? O número de ondulações não é elemento assim de importante, mas sim a amplitude da ondulação. Nós podemos dizer, gente, que se eu for aumentando o número de fases, e se esse retificador não for trifásico, mas for um retificador de infinitas fases, que pode ser feito, é só colocar um banco de transformador que nos forneça essa situação, eu teria aqui, no mesmo período, infinitas ondas. Só que os cruzamentos das infinitas ondas, iam cada vez mais, dependendo do número que eu estiver considerando de fase, se aproximando do pico. Eu teria infinitas ondulações, infinitas em número, né, de ondulações, mas com ondulações de amplitude zero. Isto é, eu teria uma linha reta. Então, um retificador ideal, isto é, um retificador de infinitas fases, ele tem uma tensão, a forma de onda reta na saída, indiferente de qualquer coisa. Qualquer carga que eu ligar lá, a onda é aquela, uma linha reta. E a área? A área abaixo do retângulo formado pela linha reta, cuja altura é o pico da onda. Concorda? É o máximo que eu posso conseguir. Né? É o retificador com infinitas fases. Ele vai ter uma onda contínua, uma área equivalente ao pico da onda, ao retângulo formado pelo pico da onda em um período, já que é cíclico, né? Escolhe um período, ele é repetitivo. Só que esse é ideal, né? Ele teria que ter infinitas fases. Mas o ideal é só na nossa mente. Né? Na prática, com 6 fases, eu já tenho um retificador de performance muito boa. Eu vou ter 6 ondulações e o pico, né? O pico a pico da ondulação se torna desprezível e a onda fica quase uma linha reta, conforme nós vamos ver. Tá legal? Alguma pergunta? Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. Nós temos 6 minutos. Então, vamos continuar, gente.
Nós estamos falando até agora de tensão, né? Forma de onda de tensão na carga. É importante também a gente ver o que acontece com a corrente. Eu dividi o plano cartesiano aqui, ó, em 6 intervalos, tá, gente? Cada período com 6 intervalos, não, eu vou dividir o plano aqui em intervalo de 120 graus. Por quê? Porque as transições, as trocas ou as comutações ocorrem de 120 em 120. Quer dizer, um diodo conduz agora, começa agora, o outro vai conduzir depois, vai entrar depois dele, 120 graus, depois de tirar ele. Então, ele fica 120 graus conduzindo. Eu posso, então, dividir o período em ângulos ou intervalos de 120 graus e direcionar cada um para um diodo, tá? Como a carga é puramente resistível, no caso, isto é, a carga é linear, né? É um componente linear, a forma de onda de corrente nela é a mesma forma de onda de tensão nela. O que está desenhado aí, ó, é a forma de onda de corrente no diodo D1. Observe que o diodo D1 é o que está ligado na fase A e vai ter corrente nele quando a fase A estiver jogando a tensão, sendo jogada, né, no caso, para a saída, que é esse intervalo aqui. Ó. D1 conduz desse ângulo aqui, ó, que é 60 graus, até esse ângulo aqui. Ó. Aliás, 60 não, 30, desculpe, que é 30, tá? Ele conduz de 30 até 150 graus, isto é, 120 graus. Nesse intervalo, pelo fato dele estar conduzindo, a tensão A vai para a saída, né? Essa calota aqui, ó, esse pedaço da tensão A vai lá para a saída em termos de tensão, que dividindo pelo valor da resistência, que é uma constante, dá essa forma de onda de corrente aí. Aqui nós temos dois porque eu desenhei no gráfico aqui, 2 períodos, tá? Vai de 0 a 4π. Não esqueçam disso. A segunda forma de onda é essa vermelha aí, ó. É decorrente da condição de D2. Exatamente igual a de D1, só que é deslocada a 120 graus. Por quê? Porque é decorrente da fase B ser jogada na saída, né? Devido à condição de D2, e a forma de onda da saída de tensão é a mesma, não importa qual intervalo que eu tiver, qual diodo que estiver conduzindo. E, finalmente, a do terceiro diodo está aí, ó. Então, está com cada cor diferente aí, as 3 correntes na saída. Veja bem, são 3 correntes que têm as mesmas áreas, portanto, os mesmos valores médios. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu tiver um retificador, por exemplo, que tem uma corrente média na carga de 3 amperes, cada diodo é responsável por 1 ampere. Certo? Se essa área de tensão aqui, ó, for convertida em área de corrente, porque pode, porque a carga é resistível, conforme o eixo está mostrando aqui, está indicando aqui, né? Essa área total é a soma de 3 áreas, das áreas de D1, de D2 e de D3. Tá certo? Cada diodo é responsável por 1/3 do total, ou contribui no total com 1/3. Para fechar essa análise, vamos mostrar agora a forma de onda de tensão no diodo, que aí o retificador fica completamente analisado, porque eu tenho a tensão na saída, eu tenho a corrente na saída, eu tenho a corrente em cada diodo, só falta a tensão no diodo. Tá? Imagina que eu vou colocar o osciloscópio num diodo aí, e vou ver qual a onda que ele vai mostrar. Mas antes eu vou desenhar um mapa das tensões aqui. Ó. Tem 3 senoides aí. A tensão AB, a tensão do ponto A em relação ao ponto B. É como se eu tivesse colocado o polo vivo do osciloscópio no A e o outro no B. O que é isso aí? Isso é chamar tensão fase-fase. Por quê? Porque A é uma fase, B é uma fase, eu estou considerando tensão entre uma fase e outra fase. É tensão fase-fase. Nós sabemos que tensão fase-fase num sistema estrela é igual a tensão fase neutro vezes raiz de 3. Vocês lembram disso? Então, ela tem uma amplitude maior. Então, essas 3 senoides que eu desenhei aqui, ó, AB, BC e CA, elas estão representando as tensões fase-fase aí no secundário do transformador. E elas estão defasadas também de 120 graus uma da outra.
Lá na apostilinha que eu coloquei, a gente fez uma revisão desse assunto para vocês lembrarem, né, ou talvez até aprofundarem um pouco mais. Mas não deixe de ler para entender melhor. Agora, eu vou desenhar também, além das 3 senoides, elas mesmas ao contrário. Olha aí, ó. Eu peguei as mesmas 3 e desenhei mais 3. Por que isso? Porque eu vou precisar dessa situação. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu vou precisar. É comum, quando a gente analisa o retificador trifásico de meia onda e quer verificar as tensões nos diodos, tensão, não corrente. Eu uso o mapa de senoide com todas as possibilidades. Quais são as possibilidades? É as possibilidades de ter as tensões normais, A, B, BC e CA, e essas mesmas tensões invertendo o referencial. Por exemplo, tensão AB, A em relação a B está lá desenhada. A tensão B em relação a A é a mesma tensão AB, só que eu inverti o referencial. É como se eu tivesse invertido as pontas de prova do osciloscópio. Mas, fisicamente, o que significa isso? AB é a tensão de A em relação a B. E BA é a tensão de B em relação a A. Tá certo? Aí é importante que vai ter um momento que eu vou ter que considerar A em relação a B e outro momento eu vou considerar B em relação a A. Entendeu? Vocês não entenderam, mas vão entender. Então, eu quero ver a forma de diodo nos terminais do diodo D1. Então, eu tenho que ligar lá o osciloscópio. Só que eu não, no caso aqui, eu pensei que eu tinha colocado aqui, mas tudo bem. Quando eu quero saber a tensão nos terminais do diodo, qualquer desses 3 diodos, eu vou colocar o polo vivo do osciloscópio no anodo e o terra do osciloscópio, o GND, no catodo. Por quê? Porque quando você quer saber a tensão dos terminais de qualquer diodo, em qualquer circuito, você quer saber o que está acontecendo no anodo em relação ao catodo, e não no catodo em relação. Como é anodo em relação ao catodo, o polo vivo tem que ser considerado ligado no anodo. O polo terra, o GND, no catodo, certo? Bem, aí nós temos a seguinte situação. O que o osciloscópio vai mostrar? Quando o diodo D1 estiver conduzindo, o osciloscópio vai mostrar zero. Por que zero? Ele está conduzindo, é um curto-circuito, a tensão é zero. Quando ele não estiver conduzindo, isto é, ele está aberto, o que o osciloscópio vai mostrar? O osciloscópio está ligado nos terminais de um diodo aberto, porque ele não está conduzindo. Mas tem tensão ligado ali, que é a tensão que o circuito está ligando ali. Para ficar fácil o raciocínio, imagina o seguinte: quando o diodo não estiver conduzindo, o que vai aparecer no osciloscópio, o que vai aparecer no diodo, que é a mesma coisa, é o que o circuito estiver ligando lá. Só que o circuito vai ligar o quê? Vai ligar a tensão A, porque o A está sempre aqui, ele não sai daqui, o polo vivo está sempre aqui, então vai mostrar a tensão A. No outro lado vai aparecer o quê? Depende do outro diodo que estiver conduzindo. Então vai aparecer no diodo e no osciloscópio a tensão da fase A em relação à fase do outro diodo que estiver conduzindo naquele instante. Porque esse outro diodo conduzindo, vai ligar a fase dele ao catodo ou ao terra do osciloscópio, simplesmente. Entendeu? Vamos ver. Nesse primeiro intervalo aqui, ó, de 0 a 30 graus, quem vai estar conduzindo? Nós já vimos que é o D3, é o amarelo. Se é D3, há um curto-circuito aqui, ó. O D3 está conduzindo. Além de ligar a tensão à saída, que nós já vimos antes, ele também ligou lá no catodo. Então, no catodo, naqueles 30 grauzinhos que estão ali, eu tenho a tensão VAC. Por que VAC? Porque o A está lá, no anodo, ele não saiu de lá. E o C chegou lá no catodo, devido à condição do D3. Então, vai ser AC. Aí eu pego meu mapa de senoides aqui, ó, e durante esse intervalo, eu marco o desenho sobre a linha, né, cubro a linha, indicando a tensão dos terminais de D1 naquele intervalo. Cadê ela? AC. AC está aqui, ó. Ela aqui, ó. Eu procurando pela numeração, está aqui, aí naquele intervalo eu marco ela marcada aqui, ó. Marquei. Então, essa onda vermelha nesse pequeno intervalo aí, é a tensão que o osciloscópio vai marcar, que é a tensão no diodo D1, naquele pequeno intervalo.
Mas nós sabemos que depois daquilo, o diodo D1 vai entrar em condução, ele entrando em condução aqui, ó. Porque o A ficou mais positivo, entrou em condução, cortou o D3 e assim vai, né? Se ele está em condução, a tensão é zero, cara. Zerou, 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 cara. Ficou 120 graus em condução, então ficou 120 graus zerado. Aí, onde que está a seta aí, já tem uma mudança. Qual a mudança? Vai entrar, veja bem, vai entrar o D2. Entrou o D2. D2 entrou, fechou um curto aqui, ó. Não é isso? Fechou um curto, cortou D1. D1 saiu, abriu o circuito. O circuito ficou fechado só aqui, ó. O D3 já estava aberto, o D1 ficou aberto, fechou um curto aqui, ó. Aí o ponto B foi para onde? Além de ir para a saída, né, que está mostrado aqui, ó, vai também lá para o catódo, isto é, vai para o terra do osciloscópio. O diodo vai enxergar aqui. Então, a partir de agora e durante os próximos 120 graus, eu vou ter na saída, na saída não, no diodo D1, a tensão de A para B. A em relação a B. A está aqui e o B chegou aqui. Então, A em relação a B. Aí eu procuro o VAB, né? Cadê o VAB? VAB. Está aqui o VAB, ó. É o primeirão aqui, ó. Naquele intervalo eu marco o VAB, cara. Marquei. Começou aqui, ó. Não é isso? Durante 120 graus eu marquei o VAB. Até chegar aqui, ó. Aí, nesse ponto, houve outra comutação. Entrou D3. D3 voltou. D3 entrando, para andar mais rápido, né? Ele fechou um curto aqui, cortou o D2 e colocou o C aqui em cima. Aí ficou VAC, porque A está lá e C chegou. Eu procuro o VAC aqui, cadê o AC? AC, AC, está aqui, ó. Desenho ele a partir daquele intervalo, a partir desse ponto onde eu estava, e 120 graus, depois fica essa situação, e assim sucessivamente aqui, ó, entra o D1 de novo e vai. Esse pedacinho que está aqui, ó, ele está aqui considerado. Aqui. E assim sucessivamente, gente. Então, nós temos o quê? Nós temos a tensão, cuja área é essa aí, nos terminais de D1. O diodo, gente, vocês têm que imaginar, assim, se eu estou vendo a tensão do diodo, se eu estou lendo, analisando a tensão do diodo, eu tenho o seguinte, se o diodo está conduzindo, é zero. Se ele não está conduzindo, ela tem que ser negativa, não tem? Senão ele estaria conduzindo. Então, a tensão do diodo só é negativa. Ou é zero ou é negativo. Zero é zero. Então, a tensão do diodo só é negativa. Por quê? Só aparece tensão em um diodo ideal quando ele está polarizado reversamente. Então, não existe forma de onda em diodo positiva, a não ser o 0,7. Mas, como eu estou considerando o diodo ideal, é zero. Então, se tem tensão, ela é negativa. Ficou claro, gente? Eu procurei analisar de uma forma assim, bem detalhada, porque isso é importante. Como eu já disse. Oi? Ouvi? Oh, claro. Eu disse para vocês que a nossa disciplina ela privilegia muito a análise. Nós ficamos muito tempo assim, vendo os detalhes, mostrando o porquê dos detalhes. O terceiro modo é assim. No quarto modo já tem mais aplicação, mais tecnologia, mas no terceiro a gente trabalha muito com essa análise, tá, gente? Aí, o que vocês vão fazer? Eu vou parar a gravação, né? Parar a gravação.